Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos continuar falando as minhas aventuras da fé, né? Que na semana passada eu vou entrar no detalhe, né? Que eu falei para vocês que eu comecei a receber missão de Deus. Que quando eu vi que Deus, quando eu descobri quem era Deus, o que que Ele poderia fazer nas pessoas através de mim, como ele poderia me usar para ajudar outras pessoas de alguma forma. Então, como eu sempre, igual eu falei para vocês, na fé, eu sempre quis saber o porquê de tudo. E eu sempre coloquei essa responsabilidade de dizer para Deus: se o Senhor mesmo me chamou para um propósito, se o Senhor me escolheu para um propósito, então eu quero que o Senhor, meu Deus, me diz o que eu tenho que fazer e me fala, porque seja o que o Senhor falar, eu vou fazer. Porque sabe quando você não conhecia alguém, quando você conhece esse alguém, que você começa a saber o que esse alguém é capaz de fazer na vida de alguém, e você fica, sabe, aquela menina que se maravilha com as coisas. Sabe quando tem uma criancinha pequena que não tem nenhuma boneca, que você dá de presente para ela uma boneca e ela fica a pessoa mais feliz desse mundo com aquele presente? É igual eu. Quando eu descobri que Deus era comigo, sabe? Eu fiquei tão maravilhada que eu não tava nem aí mais para nada. O tipo de pessoas que o que Deus mandasse eu fazer, eu fazia. Só que aí eu comecei a falar para Deus, eu falei: "Olha, Deus, o Senhor me chamou, eu fui para a igreja. Busquei, eu entreguei tudo que estava me afastando do Senhor. Eu coloquei tudo no altar. Igual falei para vocês, eu casei numa quinta-feira. Quando foi no domingo, eu recebi o Espírito Santo. Que foi quando eu recebi o Espírito Santo, era como aquela menina, aquela Daiane, ela não existisse mais. Os sonhos que eu estava planejando na minha vida já não eram mais os meus sonhos. Deus plantou coisas em mim que eu nunca imaginaria que eu poderia sonhar tão alto, tão grande, porque foi Ele que colocou o sonho dentro de mim. Ele colocou tudo isso dentro de mim. Ele me mostrou que Ele usa, sim, pessoas comuns. Ele usa aquelas que ninguém dá nada. E eu perguntava para Deus: por que, meu Deus? Por que o Senhor me chamou? Para que eu vou servir na obra do Senhor? Sabe, eu não tenho estudo, eu não sei falar direito, eu sou tímida. Eu não me achava uma mulher bonita, eu me achava feia. Eu tinha medo de gente, sabe? Eu era o tipo de pessoa assim que se Deus fosse olhar para mim pelo que eu era, Ele nunca teria me escolhido. Mas Ele olhou para o que tem dentro de mim, pelo meu coração. Então, quando eu descobri que Ele podia curar, que Ele podia libertar as pessoas, porque eu sabia que o Espírito Santo, ele existia. Porque eu já ouvia falar no Espírito Santo. Mas eu só não poderia imaginar que o Espírito Santo, ele poderia usar alguém como eu para fazer uma obra. Foi aí onde eu falei para Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor me deu o Espírito Santo, e se o Senhor quiser me usar para alguma coisa nesse mundo, nessa vida, vamos fazer o seguinte. Se o Senhor quiser me usar de hoje por diante, o Senhor vai me enviar pessoas.
Eu não sei de onde elas vão vir, eu não sei de onde elas vão surgir. Mas eu não vou correr atrás de pessoas. O Senhor vai me enviar pessoas que vai, por algum problema, ela vai chegar até mim, para que eu possa ajudar ela. Só que quando ela chegar, o Senhor vai me dar a direção de como eu posso ajudar essa pessoa. E eu confesso para vocês que não demorou muito tempo. Deus enviou. Ele começou a enviar. E ele só enviava pessoas doentes. Ele só enviava pessoas com problemas de saúde. E uma delas foi uma amiga minha que havia muito tempo que eu não lembrava, que eu não tinha aquela intimidade com ela, mais de 10 anos que a gente não se via. Não se via mais de 10 anos. E eu lembro que ela chegou até mim através de um sonho que ela teve. Ela teve um sonho e ela chegou até mim através desse sonho. E quando ela chegou até mim, através desse sonho, Deus falou para mim, você disse que era para me enviar. Eu enviei, você vai ajudar ela. Você vai ajudar ela. Eu falei, meu Deus, como eu vou ajudar? Me fala como que eu vou poder ajudar ela. Aí Deus mandou ir lá no livro de Tiago, que está escrito, se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, unja com azeite, faça a oração da cura e ele será curado. Quando Deus, ele me deu essa palavra, não havia dúvida nenhuma no meu coração que ele ia fazer alguma coisa para curar essa menina. Porque a mãe dela entrou em contato comigo. Mas era a pequena filhinha dela que estava com problema de saúde. Essa criança, ela tinha um cisto no nariz. Se vocês verem o sofrimento que essa criança tinha para respirar, vocês não têm noção. Era uma coisa de fazer muita dor, muito sofrimento. Ela contava para mim, Dai, às vezes, eu tenho medo até de dormir, minha filha morrer ali com falta de ar, porque a vida é isso, esse sofrimento dessa menina. E ela não é daqui, ela é do Piauí, só que nesse tempo ela veio pra cá. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, então, é o seguinte, o Senhor tá pedindo, falei pra Deus, o Senhor tá pedindo que eu levo ela à igreja e lá a gente vai pedir alguém para orar na criança e determinar a cura, não é isso? Tá escrito aqui na palavra. Os presbíteros quer dizer o quê? Os servos de Deus, que é o pastor, os obreiros, alguém ali, né? Aí eu falei assim, faz o seguinte, nós vamos para a igreja no domingo, você vai trazer essa criança, a gente vai para a igreja e chegar lá a gente vai pedir alguém para orar nela, ungir ela do mesmo jeito que tá na palavra. Do mesmo jeito que Deus falou na palavra, a gente vai fazer. E ela veio. Então ela veio e do mesmo jeitinho a gente pediu oração. Ungiu ela, pediu oração. Aí na nossa igreja a gente tem a campanha da gota do milagre no domingo, né? E eu arrumei a garrafinha, eu falei, olha só, a Alissa vai ter que tomar essa gota do milagre por 7 dias. Direção, né? Direção é direção. E sabe, eu sou o tipo de pessoa assim, que se Deus falar assim, um A tem que ser esse A, eu faço do jeito que tem que ser. Sabe por quê? Porque não haverá dúvida nenhuma de que Deus vai fazer a parte dele. Porque do jeito que estava na palavra, eu comecei a fazer. Do jeito que estava na palavra, eu comecei a fazer. Então, ali começou, né? Aquela coisa, aquela fé aumentando em mim. Eu falei, Deus vai curar essa menina. Deus vai fazer alguma coisa acontecer. E Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer alguma coisa. E a gente foi na igreja, voltou para casa. E eu lembro que nós conversávamos muito. E eu, sempre que ela fez, eu falei, Deus vai fazer alguma coisa na vida dessa menina. Eu lembro que ali a gente conversando, eu sei que eu tava revoltada, eu tava muito empolgada, sabe? Cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu lembro que ela falou assim, eu preciso fazer uma cirurgia, nega,
porque nós precisamos fazer uma cirurgia, e nós não temos condições, porque a cirurgia é muito cara, muito cara. Eu sei que me veio aquela vontade de falar assim, ela vai fazer essa cirurgia, mas ela não vai pagar R$ 1 por essa cirurgia. Eu lembro que essa palavra, ela saiu muito forte de dentro de mim. E foi assim que começou a acontecer, né? E eu lembro que ela foi embora e eu direto conversando com ela, tendo aquele acompanhamento, falando da fé, porque ela é uma grande mulher de Deus. Eu sei que Deus tem propósito na vida dela. E fui acompanhando. Eu lembro que ela mandou mensagem para mim, nega, eu preciso te falar algo que aconteceu. Aí ela falou assim, a porta, o vento aqui, desculpa. Aí eu lembro que ela falou assim, nega, a gente tá em Teresina, né, pra Alissa operar. O médico soube do problema dela e ele vai fazer a cirurgia dela e não vai cobrar nada. Aí eu lembrei do que Deus tinha falado. Eu lembrei de quando Deus abriu a minha boca e falou aquela palavra pra ela, que ela ia fazer a cirurgia, mas não ia pagar nada por a cirurgia. Claro que tinha as outras coisas por fora que era pra pagar, né? Tinha as outras coisas, mas a cirurgia em si, o médico fez de graça. Então, eu falei, nossa, Deus, ele é muito bom. Esse Deus, ele pode curar. Esse Deus, ele pode fazer coisas extraordinárias através de uma pessoa comum. Isso só vai depender da minha fé e de quem ele me enviar. Porque se ele me enviou ela, é porque ele sabia que ela crea, que ela acreditava em Deus, que ela tinha fé. Porque você sabe que sem fé é impossível você ser curado, sem fé é impossível você chegar em algum objetivo, né? Sem fé não agradamos a Deus. Tudo bem, aí passou. Aí eu sempre na fé, eu falei, Deus vai enviar mais pessoas. E conforme ele for enviando, eu vou fazer o que tem que ser feito. E ali eu começava. Toda semana eu tinha uma missão. Tive a missão de Alissa, ajudei a Alissa. Aí na outra semana, no domingo, era tão tal que no domingo eu já levava uma garrafinha de água para mim. E uma garrafinha de água já para deixar reservada para quem Deus me enviasse. Na semana que vinha, eu já ficava esperando. Eu falei, Deus vai me enviar alguém e eu já vou levar essa gota do milagre aqui consagrada para essa pessoa. Porque, gente, eu tenho certeza que Deus ele pode curar. E essa certeza dentro de mim só aumentava cada dia mais. Cada dia mais vinha aumentando e aumentando. Aí Deus envia a segunda pessoa. Eu tava aqui na minha casa de boa, né? Aí o meu irmão, que morava em outro lugar, veio aqui em casa. Aí a gente conversa aqui. Conversar vem, conversa vai. Aí ele me falou de uma pessoa que estava doente no hospital, que não estava nada bem. E havia muitos anos, eu acho que eu tinha visto essa pessoa quando eu era moça ainda. Não tinha nem casado. Muitos anos eu não vi essa pessoa. Que aí, Deus... Aí na hora que ele falou assim, ela tá no hospital... E ela só nunca foi para UTI porque não tinha vaga. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus, eu tenho que ir até essa mulher. Era desse jeito. Não, e ali vinha, né? Eu tenho que ir até essa mulher. Porque se o Senhor trouxe o meu irmão aqui para falar dela e eu não sabia que ela estava doente, então alguma coisa o Senhor vai fazer por ela. Tá bom. Aí passou e eu com aquilo na cabeça, né? E sabe que quando Deus nos dá uma missão, quando a gente fica demorando, ele fica nos cobrando. E ali passou uma semana, eu não fui. Deus, Daiane, vai lá, Daiane, vai lá. Aí tá bom, eu fui, peguei a gota do milagre. Eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar lá pra falar de Deus pra essa mulher? Quantos anos eu não vejo ela, meu Pai do céu? O que eu vou fazer? Só que Deus falava assim, confia em mim, só vai. Leva a gota do milagre, confia só em mim, não precisa se preocupar com o que você vai falar, não precisa se preocupar com o que você vai dizer para ela, tá? Você chega lá, conversa com ela, conversa vem, e não se preocupa, a hora de dar a gota do milagre, sou eu que vou falar. E eu falei, ai meu Deus, mas eu vou saber quando Deus quiser falar. Tudo bem, né? Aí eu fui, era no hospital aqui do Gama. Aí eu fui de ônibus. Nesse tempo a gente não tinha carro ainda, eu ia de ônibus nas missões. Era longe, mas eu ia de ônibus. Às vezes, hoje teve lugares que eu tinha que pegar 2 ônibus e vamos que vamos, é a fé. Essa é a fé.
Então, peguei a gota do milagre, levei, já com aquilo dentro de mim. Eu falei, meu Deus, quando essa mulher beber dessa gota do milagre, ela vai ser curada. Eu tenho fé em Deus e eu tenho certeza. Porque se o Senhor me enviou até ela, Pai, é porque o Senhor sabe que ela também tem fé. Aí eu cheguei lá, peguei a fila, né? Aí peguei e fui lá nela. E a hora de visita era de 2h30 até as 5 da tarde. Então, a tarde todinha eu tinha lá, né? Pra conversar com ela. E eu cheguei lá, eu tava assim, com medo de não ser bem recebida, mas... Porque vocês sabem que nem todo mundo recebe pessoas da fé. Nem todo mundo abre seu coração para receber as pessoas que estão ali para falar de Jesus, para falar da nossa fé. E quando eu cheguei no hospital, eu vi ela deitadinha ali, sabe? E meu coração alegre, eu não tava triste. Eu não, porque eu sabia, eu tinha já certeza dentro de mim que aquela mulher, ela ia se levantar daquela cama logo. Conversa vai, conversa vem, a gente conversou, o esposo dela também estava lá, que era pessoa assim que me receberam muito bem no hospital, me receberam muito bem mesmo, pessoas que de maneira nenhuma quis jogar na minha fé, eles têm a fé deles, são pessoas católicas, são pessoas que lá no Nordeste, até eles mexem com esse negócio de, como é que fala, gente? De ano em ano que faz aquelas... Não tem aquelas festas que faz de santo, né? Uma vez por ano, né? Ele também mexia com essas coisas lá, mas em momento algum ele negou a minha fé, em momento algum ele quis o quê? É festejo. Agora lembrei, festejo, né? Festeja aquele santo, ele mexia com isso, e ela também, né? Mas eu via que são pessoas de fé. Porque o que importa é a fé em Deus. Se a pessoa tem fé, ela chega onde ela quer chegar. Então aí, conversa... Gente, eu sei que nós passamos uma tarde conversando e nada. E eu só aqui, ó. Eu conversando com ela, mas o meu ouvido estava atento à voz do Espírito Santo. Eu falei, qualquer hora o Espírito Santo vai falar e eu tenho que estar aqui prontinha pro que ele vai dizer. E nada, e dando 4 horas e nada. E eu, meu Deus do céu, que hora que o Espírito Santo vai falar? E eu confiando, eu falei, mas se eu vim aqui, ele vai fazer alguma coisa. E eu sei que deu 5 horas. E nada. Na hora que o guarda passou, batendo assim, fazendo assim, ó, hora de visita acabou. Todo mundo acabou a hora de visita. Aí veio aquela voz. É agora. Olhei dentro do olho dela e falei assim, você tem fé? E ela falou, Daiane, eu tenho fé. E eu falei, eu vim aqui te trazer a gota do milagre. E os teus exames não vai dar nada. Foi algo assim, tão repentino que, sabe, quando você não estava esperando aquilo e vem assim, porque a obra é de Deus, não é da gente, né? A gente não tem que estar preocupado com o que vai falar, é Deus que vai falar. Então, ele deixou no último minuto. E eu já estava aflita, meu Deus, cadê o Senhor? O último minuto ele falou. E eu sei que aí o esposo dela, vocês veem o quanto eles recebeu bem essa gota do milagre. O esposo dela já foi caçar o copo. E eu mesmo dei. Eu falei, eu tenho que dar a primeira gota. Eu tenho que dar. E eu tenho que ver ela bebendo. Pra me sair daqui com certeza de que tudo foi feito da forma que Deus quis que foi feito. E ela bebeu. E ela bebeu. A água. Sabe quando você bebe algo assim? Que tipo assim, eu tô bebendo a cura. E ela não tinha nem previsão de alta. Nem previsão de alta. E eu só fiz isso e falei, eu tô indo embora agora. Porque já a hora de visita já acabou. Dei tchau pra ela, me agradeceram muito pela visita, por tudo isso, e fui pra casa. Eu lembro que no corredor do hospital, eu já tava agradecendo. Não tinha dúvida de que Deus ia fazer a parte dele, eu não tinha um pingo de dúvida. Sabe por quê? Porque eu fiz a minha parte. E Deus é fiel e justo para fazer a dele, né? Só que aí, quando eu saí assim de lá, com a certeza de que ela ia ser curada, quando eu saí do hospital, eu falei bem assim para Deus, eu falei, Deus, quando o Senhor quis ungir um servo para ser teu servo, o Senhor ungiu com azeite, o Senhor ungiu Davi, o Senhor ungiu os reis que o Senhor escolheu para ser reis, para ser teu servo.
Então, se eu, Senhor, quiser mesmo que eu seja serva tua, então me unge para ser tua serva. Foi muito forte quando eu falei isso para Deus. E eu lembro que eu ia estar pro curso. Eu falei isso, tá bom, esqueci. Falei, pronto, ali naquele calor da fé, eu falei essas palavras. Foi muito forte. E eu lembro que eu estava fazendo curso de cuidadora. Eu tinha que sair de lá e ir pro curso. Aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu sentei na cadeira e eu falei assim, Deus, o que que o Senhor ainda quer de mim para aquela mulher ser curada? Eu já dei a gota do milagre, mas tem alguma coisa que eu ainda posso fazer? E Deus falou, sim, você vai jejuar por ela, você vai jejuar 7 dias por ela. Eu falei, pronto, jejum, quantos dias for necessário para me ver aquela mulher curada. Só que eu vou jejuar por ela, Senhor. Falei desse jeito. Eu vou jejuar por ela. Eu vou sacrificar minha vontade por ela. Mas eu também quero ela em casa antes de 7 dias. Antes de 7 dias eu quero aquela mulher em casa. Eu falei desse jeito para Deus, porque às vezes, a gente tem que se revoltar, tem que falar para Deus. Porque às vezes Deus espera isso da gente. E eu lembro que eu terminei ali, eu também falava essas coisas e também esquecia, né? Isso era uma segunda-feira, né? Aí segunda, na terça-feira, eu jejuando por ela. Eu passei uma semana jejuando por ela. Jejum muito forte, mas que valeu a pena. E eu lembro que aí eu fui para a igreja. Ó, foi na segunda, na terça, quando foi na quarta-feira, eu fui para a igreja. E eu não sei o que aconteceu, mas eu sei a resposta do que eu pedi para Deus. Se o Senhor quiser que eu seja tua serva, então me unja, para que o Senhor me use como tua serva. E eu lembro que no meio da reunião, eu lembro que até o pastor Daniel, eu lembro como se fosse hoje, ele falou que hoje ia ter a unção de servo. E aquele que quisesse ser servo, subisse no altar para ser servo. E eu lembro, né, que na hora que ele falou desse jeito assim, na hora que ele falou disso, eu falei assim, Jesus, meu Deus, Deus me ouviu, meu Senhor. Agora pronto. Agora eu sou de Deus. Agora eu sou obra da mão de Deus. Agora ele vai poder me usar da forma que ele quiser, porque eu vou subir nesse altar e eu vou ser consagrada para Jesus. Eu vou ser ungida para Jesus me usar. E eu lembro que eu subi. E quando eu subi, que o pastor Daniel me ungiu, o Espírito Santo falou assim: o Daniel te unge com azeite, mas eu te consagro profeta do Senhor. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça.